Bom, esse é o diagrama, né? Esse Só para ilustrar aí um pouquinho, lembrando que a fase perlítica aí, né? Ela, como você bem falou, né? Ela é uma composição, na verdade, né? Como você explicou lá. Então, só para ficar claro, porque ainda tem algumas pessoas que consideram a perlita uma fase, né? Não, é um microconstituinte, a mistura de duas fases, né? A fase ferrita e a fase sementícia. Maravilha. Já que você tocou nesse ponto, né? Por que a perlita é considerada um microconstituinte e não uma fase? Fase, por definição, é uma porção homogênea da matéria, com propriedades químicas e físicas uniformes. Então, se eu pegar a ferrita, medir a dureza dela num grão, até colocar aqui, peraí, deixa eu... Tá vendo? Eu te dando trabalho, né? Oi? Eu só te dando trabalho, né? Não, faz parte, porque, como você falou, muita gente confunde, né? Então, deixa eu pegar essa estrutura aqui. Só para responder o Rogério. Rogério, essa aula vai ficar gravada por tempo determinado. Então, dá para assistir hoje à noite, essa semana que vem, mas em breve a gente deve retirar. Mas dá tempo sim de assistir, tá bom? Ok. Então, se a gente medir a dureza da ferrita, medir a dureza desse grão, não sei se vocês estão vendo aí no mouse, né? E medir do outro lado o grão da ferrita, a dureza é a mesma. Se eu pegar a composição química dessa ferrita e a outra lá, é a mesma. A estrutura cristalina é a mesma. Quer dizer, é uma fase. A perlita não é uma fase porque eu tenho mistura de ferrita com sementita. A composição química é diferente, a dureza é diferente. Então, é um microconstituinte, é uma mistura de fases. Ficou claro, Fernando, aí? Ficou claro. E eu espero que tenha ficado claro para todo mundo também, porque se a gente conseguir, com essa aula, que as pessoas entendam que é um microconstituinte, eu acho que a gente já deu um grande passo aí. Tá certo. Muito obrigado aí pela excelente explanação sobre perlita, hein, Robson? Estamos aí. Ok. Então, esse é o famoso diagrama, sem corte, né? Esse é o diagrama que vai desde 0,08 até 6,69. Então, aqui, acima de 2,11 é a região do ferro fundido, e a gente estava focando aqui nessa região, né, da transformação para aço. Bom, olhando aqui para cima, vou fazer um recorte dessa região aqui. Estão vendo aqui, ó, na região de 1394 a 1538. Então, nessa região aqui ocorre reação peritética. Por que é importante essa reação peritética, né? Só pelo fato aqui que ele é uma curiosidade, né? Ele nucleia como CCC, então para diferenciar da ferrita lá embaixo é chamado ferrita delta, é a diferença da ferrita em alta temperatura para a ferrita em baixa temperatura. Então a ferrita delta mais o líquido que se forma aqui vai formar a austenita. Essa reação especificamente ocorre uma contração, né, durante esse processo. E essa contração é significativa ao ponto de ocorrer, pode até ocorrer trincas de solidificação. Então, todo o resfriamento do aço de 1530 a 1390 lá, tem que ser feito com um resfriamento controlado, para evitar trincas de solidificação por conta dessa reação. Bom, pegamos mais um exemplo aqui, ó, 0,35% de carbono, tá? Então, aqui a linha A3, só para situar todo mundo. Aqui a linha A1, 727 graus. E essa outra aqui é a linha ACM. Então, eu venho resfriando o material. À medida que eu venho resfriando esse material, eu caio no campo austenítico. Tá vendo? Então, eu caio aqui na região da austenita, 100% austenita. Se a gente continuar mais o resfriamento, eu vou cair no campo bifásico, que é ferrita mais austenita.
que é essa região aqui, ó. Ferrita mais austenita, é um triângulo amarelo, esses laranja, né? Uma região bifásica. E resfriando abaixo de 727 graus, a gente vai formar perlita, mais ferrita. Bom, existe relações aí com teor de carbono formado que dá para calcular a regra da alavanca. Esse ponto aqui a gente vai deixar para outro momento, certo, Fernando? Porque o nosso tempo é mais restrito aqui, mas outro momento a gente marca para falar mais da regra da alavanca. O que é a regra da alavanca? Eu acho, inclusive, que a regra da alavanca merece uma aula só para ela. Porque não é tão trivial, né? E a gente consegue prever a microestrutura, a fração de microestrutura que vai formar para cada temperatura. É bem bacana para isso. Bom, então a região da ferrita mais perlita, ele vai de 0,08 a 0,77. E essa é a região que eu vou ter ferrita mais perlita. Lembrando que a fração de ferrita depende do teor de carbono, né? Aumentando o teor de carbono, aumenta a fração de perlita. Então, essa região amarela aí do diagrama. Muito bem, então vamos ver mais estruturas, né? Eu acho que é o que importa para a gente aí. Então, a estrutura típica da austenita, lembrando, a estrutura poligonal, né? A gente fala que é maclada, que forma ângulos retos aqui. Estrutura perlítica, uma estrutura lamelar, é uma estrutura, parece impressão digital, a gente consegue ver isso aí com aumentos maiores. Tá? Aumento menor fica um grão escuro. Estrutura ferrítica, esses pontos escuros aqui, inclusões, né? Uma sujeira que está lá no material, mas basicamente são grãos arredondados e claros. Ferrita mais perlita, estrutura perlítica, né? Estrutura bruta de solidificação. O que seria isso? O resfriamento já não é tão controlado como naquele que a gente vinha fazendo. Então, a ferrita, ela vai nuclear também, mas ela vai formar uma estrutura acircular. Tá vendo? Então, isso aqui é chamado de estrutura bruta de solidificação. Qual que é o grande problema dessa estrutura? Ela tem baixa tenacidade. Então, para a gente resolver esse problema, né, deixar os grãos normais, foi desenvolvido um tratamento térmico chamado normalização. A normalização deixa os grãos redondinhos, equiaxiais. E aí aumenta a tenacidade desse material e prepara ele depois para uma têmpera, depois se quiser fazer. Estrutura laminada, então são estruturas alinhadas, também a região branca ferrita, a região escura perlita. Quando a gente lamina em alta temperatura, os grãos de austenita escorregam em cima da ferrita e vão alinhando. E quando resfria abaixo de 727 graus, a austenita vira perlita. Então, vocês veem estrutura alinhada. Baixo carbono, 1005, ferrita mais perlita. Um aumento maior dessa estrutura. Dá para ver aqui o grãozinho da perlita, né? Bem pequeno. Estrutura ferrítica mais perlítica. Aumentando, dando um aumento maior naquela estrutura, vocês vão enxergar a estrutura bem lamelar da perlita. Comparando aí as diferenças de taxa de resfriamento, né? Se eu tenho uma alta taxa de resfriamento, perlita mais fina. Uma taxa mais lenta, perlita mais grossa. Então, estrutura perlítica. Aqui, percebe que a parte escura é resina, mas formou mais ferrita na superfície do que no núcleo. Então, quer dizer que o material ele descarbonetou, ele perdeu carbono. É uma reação que ocorre em alta temperatura. Evidenciando trincas aí de processo de laminação. De novo, a estrutura bruta de solidificação. Então, essa estrutura também dá em solda, né? Na região da solda, lá, metal solidificado da solda. Laminação a quente, forjamento a quente. Fundidos, né? Fundidos no geral, que o resfriamento foi mais acelerado.
Segregação, um outro problema que a gente tem ao longo da solidificação. Então, átomos de carbono, eles segregam, né? Então, a hora que ele segrega, ele vai formar perlita em regiões específicas aqui. Então, ao longo da solidificação, houve segregação. Também pode ser corrigido por recozimento, esse tratamento térmico. E, para falar da estrutura do alto carbono, eu vou falar da exteriorização. Lembra que eu falei que a sementita é dura e frágil? Então, se ela estiver no contorno de grão, ela fragiliza o material. Nessa condição específica aqui, ela forma uma fase redonda, né, esferoidal. Por quê? A gente aquece o aço aí por volta de 700 graus e deixa lá longos ciclos, acima de 8 horas. Então, aquela perlita, ela deixa de ser lamelar e começa a ficar esferoidal. E aí a gente ganha em ductilidade. Então, aço alto teor de carbono, especificamente, tem que ser esferoidizado.